O deputado Alberto Fraga, PMDB-DF, anunciou dia 21, na Câmara, ter provas cabais de que o PT recebeu ajuda financeira das Farc nas últimas eleições. Fraga quer que a denúncia seja averiguada por uma comissão parlamentar de inquérito e já começou a coletar assinaturas para isso. É a acusação mais grave que alguém já fez a um partido político ao longo de toda a nossa história. As Farc são uma organização revolucionária e criminosa, responsável pela morte de pelo menos 30 mil colombianos, pelo fornecimento maciço de cocaína ao Brasil através de seu sócio Fernandinho Beiramar, pela contínua violação das nossas fronteiras e, segundo suspeitam as autoridades policiais, pelo adestramento de quadrilheiros cariocas nas táticas de guerrilha urbana com que tem espalhado o terror na cidade do Rio de Janeiro. Se essa entidade interfere numa eleição no Brasil, a eleição é totalmente inválida e os políticos envolvidos no caso devem responder não somente por crime eleitoral, mas por cumplicidade com o narcotráfico e por colocar em risco a segurança do país. Porém, ainda mais espantosa que a denúncia é a total incuriosidade da nossa mídia, que até agora não fez ao deputado Fraga sequer uma pergunta a respeito. Essa indiferença contrasta de tal modo com o assanhamento dos repórteres quando dos primeiros indícios de corrupção na presidência Collor de Mello, que só pode ser explicada pelo efeito amortecedor que certos preconceitos políticos exercem, ao menos inconscientemente, sobre a ânsia de investigar e a vontade de saber. Há ainda outro fator, é claro, comparado com as Farc, P.C. Farias era apenas um ladrão de galinhas, e é mais fácil ser valente contra um ladrão de galinhas do que contra um exército de delinquentes armados. Durante as eleições, fui praticamente o único jornalista brasileiro a lembrar aos eleitores que Lula era o presidente do Foro de São Paulo, coordenação estratégica do movimento comunista no continente, na qual o PT se associara solidariamente não só às Farc, mas a outras entidades criminosas, como o Mir Chileno, acionista maior da próspera indústria brasileira dos sequestros. Na época, não me passava pela cabeça a ideia de que Lula, ou qualquer outro candidato petista, pudesse ou desejasse receber ajuda em dinheiro dessas organizações, mas a simples ligação política que a elas o associava já me parecia garantir que, eleito presidente, ele estaria de mãos amarradas e nada poderia fazer contra a criminalidade ascendente exceto no campo das bravatas evasivas e das promessas ocas, exatamente como tem acontecido até agora. Se comprovadas as acusações, a classe jornalística inteira terá de admitir que errou gravemente ao recusar-se incomodar o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva com perguntas sobre as relações de seu partido com a narcoguerrilha colombiana, privando o eleitorado de informações vitais para uma escolha sensata. É compreensível, pois, que, diante da obrigação de averiguar o que até ontem negava a priori, ela sinta, macunaimicamente, uma preguiça. Asterisco, asterisco, asterisco. Caros pacifistas, sadamistas, antibuchistas e anti-americanistas em geral, há um endereço 16 onde vocês encontrarão uma lista dos 100 principais sites nazistas da internet. Quase todos eles têm algum pronunciamento a respeito da guerra. Por favor, vão lá e comprovem. Eles amam vocês loucamente. E odeiam George W. Bush. Será tudo uma esplêndida coincidência, ou, como me parece, afinidade genuína? Para tirar a dúvida, fui ver o que pensavam os extremistas de direita não expressamente nazistas, como Alain de Benoist, fundador da nova direita francesa, o finíssimo Messias Le Pen ou o historiador inglês David Irving, que se autodefine como mild fascista. Querem saber? Eles também estão todos aplaudindo vocês. Isso é sucesso, galera. Sempre houve quem dissesse que o antinazismo da esquerda era apenas uma fachada teatral, erguida às pressas por Stalin para encobrir uma aliança macabra que, no momento decisivo, Hitler rompera unilateralmente. O livro dos historiadores russos Yuri Diakov e Tatiana Bushuyeva, The Red Army and the Wehrmacht, Nova York, Prometheus Books, 1995, confirmava inteiramente essa hipótese. Armando a Alemanha, a URSS provocara deliberadamente a eclosão da Segunda Guerra Mundial, na esperança de usar os nazistas como ponta de lança. Mas o teste final era o seguinte: se a afinidade entre os dois totalitarismos era autêntica, um dia eles voltariam a aparecer de mãos dadas, tão logo se dissipassem as condições que os haviam levado a uma ruptura temporária. Foi o que veio a acontecer com a emergência do radicalismo islâmico, terceira via totalitária que resolve as contradições e restaura a aliança anti-americana entre socialismo e nazismo. Dia 20 dei uma palestra no Clube Israelita Brasileiro do Rio explicando isso, mas o assunto é complicado demais para ser resumido aqui. Tão logo a transcrição esteja publicada no meu site, avisarei os leitores do Globo. Muitos comentaristas brasileiros repetem como papagaios histéricos que os Estados Unidos armaram o Iraque. Nenhum deles jamais mostrou ou mencionou uma só arma americana apreendida de tropas de Saddam, seja na Guerra do Golfo, seja nesta de agora. Nem avião, nem míssil, nem bomba,
Nem tanque, nem metralhadora. Nem sequer uma miserável pistola automática made in USA. Só Scuds, Kalashnikovs etc. Mas desde quando a mentira precisa de provas? A propósito, leiam o artigo de Charles R. Smith, Who Armed Iraq? PS. Quando uma bomba supostamente americana mata por acidente 15 cidadãos iraquianos no mercado de Bagdá, a mídia se desmancha em gritos de horror e até o secretário-geral da ONU engrossa a onda de lacrimejações gerais. Mas, quando os paramilitares de Saddam Hussein disparam deliberadamente contra milhares de civis em fuga da cidade sitiada de Bassa, a Orquestra Mundial dos Bons Sentimentos faz pausa para o cafezinho.